Bom dia, hoje é 29/10/2021. Eu hoje acordei com um insight, pensando sobre o processo democrático, o processo de transição, os problemas da pandemia, problema da guerra das moedas, problema esses dados internacionais, que é a guerra das moedas e a pandemia que engloba todo o planeta, né? E afetam a superestrutura jurídica e política das nações. Nós temos a Constituição de 88, e eu repito sempre isso, é irmã chipófaga da Constituição de 1946. Ambas, as duas Constituições, são egressas de regime e regimes de força. Regimes que tinham uma mano militar, uma força. Porque nessas épocas de conflagrações ou de grandes afetações internacionais, a era de Getúlio Vargas, né, começa em 1930, a Revolução de 30, nós temos um crash, uma quebra, falência da Bolsa de Nova York, o capitalismo implodiu, né? E isso se refletiu em todas as nações. Aqui o Brasil ficou com os monopólios de exportação, tipo café, né? Tinham jogar o café ou queimar café, né? Para ver se mantinha os preços, não conseguiram manter os preços, as ações, tudo entrou em colapso. Isso levou a um processo de reação política, porque todo o processo econômico, todo o processo de dificuldade econômica se reflete no processo político de governança. Em 1964, nós tivemos outro processo também, hiperinflação, 30%, 25%, 30% ao mês, né? E ainda concomitantemente, ao mesmo tempo, é dizer, nós tínhamos o processo a Guerra Fria, né? Que condicionava o Brasil, e esse problema de gangorra que nós passamos de esquerda para direita, ou o triângulo equilátero, liberté, égalité, fraternité, que na realidade é um símbolo semiótico, se desequilibra e nós temos ou só a liberdade, que é uma visão liberal, o liberalismo, ou nós temos só a igualdade, que é uma visão coletiva, comunista, igualitarista, né? Nós não temos a equação, né, que é a equanimidade, ou humanidade, como está na bandeira do Rio Grande do Sul, ou a fraternidade, como a Revolução Civilista, a Revolução Constitucionalista colocou em todas as constituições, em 1789 na França, depois em 1787, 1777 nos Estados Unidos, da Guerra da Independência. Então, nós tivemos duas eclosões, e também fazendo um retrospecto para mais tarde, no começo na mudança de monarquia para república, também nós tivemos a declaração, a Revolução Republicana, 1889, que é proclamada, e em 1891 nós temos a Constituição, né? Que também é fruto de crises, a Guerra do Paraguai, né? A questão religiosa, a questão militar, né? Várias questões que confluíram e redundaram. Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, e que foram até mais tarde, até 1893, né, nós tivemos uma série de a Revolução Constitucionalista de
1893, né? E depois tivemos outros, 1923 aqui no Rio Grande do Sul, uma certa continuidade, né, do federalismo com o Partido Maragato, os Libertadores, né? Conselheiro Gaspar da Silveira Martins e Joaquim de Assis Brasil, e que os uruguaios Sarávias vieram ajudar. Mas o que eu queria dizer é que nós tivemos sempre essas duas constituições são frutos, a Constituição de 46 e a Constituição de 88, de regimes ditatoriais, regimes duros, tá? E elas buscaram sempre condicionar ou controlar o poder militar, né? A Constituição de 46 não conseguiu controlar, conseguiu simplesmente criar crises em cima de crises, colocando o parlamento contra o executivo, a função legislativa contra o executivo, e não dando condições para esse controle. A Constituição de 88, feita por um Congresso Constituinte, um Congresso, na realidade, um Congresso congressual, uma Constituinte congressual, que o Congresso se transforma em Constituinte, com a partidocracia, aquela anterior, com a massa crítica, uma consciência atroz desses problemas, essa partidocracia procurou controlar o poder militar, podando-o, né? Primeiro colocou na Constituição que não era Ministério da Guerra, através de eufemismos, palavras eufêmicas, né? Transformou a Constituição, criou o Ministério da Defesa, né? Colocou que o ministro não era necessariamente um militar, poderia ser um civil. O presidente, acima de tudo, já era, mas concentrou mais, né, esse poder, né? E, além da Constituição de 46, criou o voto de balotagem, o duplo turno francês, o sistema de duplo turno. Por quê? Porque antigamente 30%, 27%, 28%, o partido com 27%, 28% fazia a maioria e ganhava a presidência da República. Então, na realidade, uma minoria de 27% ou 30% ia governar os restantes 70% que eram oposicionistas a essa maioria, não? A Constituição de 88 não. Ela, não obtendo-se a maioria, um dos candidatos, vai para um duplo turno, um segundo turno, em que é feita a eleição e se consolida melhor esse poder, né? E todas as leis que deveriam ser aprovadas pelo Executivo, elas passam, e isso sempre foi assim, pelo Congresso Nacional, onde a Câmara representa o povo soberano e o Senado representa os estados. Só que a Constituição, ela cria a indicação dos juízes, a indicação das personalidades que compõem o governo, né, e todo o loteamento do Estado, político do Estado, ele só se faz por indicação do presidente, mas com o controle, com o consenso do Congresso Nacional, se o Congresso Nacional concordar. Então, se o presidente da República possui uma maioria, tudo bem, né? Mas se ele não possuir, ou o partido dele não for majoritário, ou ele não possuir maioria, o que acontece é que quem manda, na realidade, é o Congresso. Então, esse é um regime parlamentarizado. Tanto ele é parlamentarizado que o Conselho da República e o Conselho de Estado, que são órgãos adredes ao Executivo, né, são compostos pela maior parte por membros do Legislativo que se introjetam dentro do Executivo. Não vincula o presidente, mas dá um desconfiômetro, cria uma máquina, né, como se fosse um desconfiômetro, em que o presidente vai ter com antecedência, sabe, uma
sintonia com o Congresso Nacional de saber se tem ou não guarita suas teses, né? Então, o presidente, na realidade, ele é como aquele rei do livro Le Petit Prince, Pequeno Príncipe, né? Em que o rei sempre consulta as pessoas, consulta, o que vocês querem fazer? Vocês querem sentar ou ficar de pé? Quando as pessoas dizem que querem ficar de pé, ele diz assim: eu lhes ordeno que fiquem em pé, né? Mas na realidade ele consultou antes para saber isso, né? E na realidade ele vai ter uma vontade que vai de encontro àquela vontade previamente consultada. Essa é a democracia do presidencialismo de coalizão. Se o presidente, por acaso, não tiver maioria e começar a contrariar o Congresso Nacional, Câmara e Senado, inevitavelmente ele entra no processo que vai sofrer um processo de impeachment, né? Então é o que acontece. Então o poder civil, eu como professor de direito constitucional, eu considero que é a coisa melhor que tem, o poder civil, né? E o poder civil é a demonstração na história, né, de que a civilização chegou a uma estabilidade maior, uma consonância maior entre Estado, né, e a sociedade civil, de acordo, através de consenso, né, entre as coisas. Agora, o problema é o seguinte, é que a história demonstra que nós não temos essa situação justa e perfeita de estabilidade constante da sociedade civil e do Estado. E que isso, ou as guerras perturbam, né? Mao Tse-tung dizia que as guerras fazem parte da história, né? Porque elas criam crises econômicas, e através das crises econômicas, crises sociais e políticas, que mutam os regimes, né? E realmente é assim, né? O ideal seria sempre o poder civil, mas algumas vezes o poder civil necessita do poder militar, ou é até, se ele não tem poder militar, substituído pelo poder militar para evitar situações de conflagrações ou guerras civis internas geradas pela anarquia, sabe, da economia, né? Que se reflexiona, se reflete do processo econômico, né, que leva a crises profundas, né, guerras civis, né, como se vê na África, em vários países, né, já se viu, ou na história mesmo, né, que todas as revoluções são frutos de crises econômicas, todas elas. As revoluções constitucionalistas, todas elas, a Revolução Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul, a crise econômica, né, as pessoas, o império não dava, retirava, aumentava os impostos e aí as pessoas se rebelaram contra isso. A cabanagem, outras revoluções todas que houveram no Brasil inteiro, né, se viu isso. Então, é de concluir o seguinte, que o poder civil é o ideal mesmo. Mas, em alguns momentos, o poder civil ou necessita do poder militar, ou ele, se não tem substituição do poder militar, ou quando ele se contradiz, entra em contradição com o poder militar substitui o poder civil. A história mostra isso. Isso não seria o ideal, né, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista moral ou ético, do ponto de vista de civilização, mas acontece que para a sobrevivência da sociedade civil, da segurança das pessoas, se reduz um pouco a liberdade, cria um sistema relativo de igualdade, né? John Locke já divisou isso, inclusive com o número da população e o espaço, né? Isso está no segundo Tratado de Direito Civil, né? Mas essa situação ideal não se reproduz nunca, sempre,
permanentemente, infinitamente. Então, há situações que o poder civil tem que abrir mão ou tem que fazer uma aliança com o poder militar para poder solucionar o funcionamento da sociedade civil numa crise muito grande econômica, né? E o que me preocupei é que o poder civil coadunado ou seguido pelo quarto poder, né? Nós temos três poderes, que é o poder legislativo, o executivo e o judicial. Mas o poder de informação, que agora se bifurca em dois, que é o poder da grande mídia, a mídia antiga, né? Que informa através das empresas, que antes de ser imprensa, é empresa e tem interesses, e o poder livre da rede social, que não é empresa, ou tem uma empresa atrás que deixa uma determinada liberdade, mas que não interfere, né? Que isso é uma discussão também, né? Que estão discutindo aí se o Facebook, chamam de Facebook, né? E há essa discussão na Europa, tá? Não pela esquerda, mas por outros problemas, tá? Tem se discutido e o Zucker, né? O Montanha de Açúcar tem que explicar toda hora, né? O Mark Zucker, né? Tem que explicar toda hora o problema do funcionamento do Facebook perante o Congresso Nacional americano ou perante a União Europeia, né? Na Inglaterra, tudo, né? O problema é que tanto o Poder Civil no Congresso Nacional, no Judiciário até, né, e na imprensa, no quarto poder de informação, que foi visto na ficção do George Orwell, né, e que não está ainda tratado pelo direito constitucional, que eu tratei no Instituto, que é habeas media, né, deveria ser tratado, né, para limitar esse poder quando exacerba das suas funções, né, que são concedidas pelo Estado, né. Essas funções elas estão considerando que o poder civil pode tudo e que é infindável. Né? Só que eles chegaram a um ponto de limite de o fim do reciclamento. Chegou ao esgotamento, o seu reciclamento político chegou ao esgotamento. Porque o poder civil ele faz o seguinte: se faz eleições, se coloca um partido no poder, se está dando tudo errado, aquele partido leva as culpas. E vem outro partido que não foi culpado, né, e assume. Então eles fazem assim, atiram a culpa de um no outro. E esses partidos, né, isso aqui nós estamos por reciclamento faz 30 anos, 30 e poucos anos, desde 88, né? E nós estamos num sistema de gangorra, em que o PMDB, ou MDB, fica como partido de fiel de balança, fica no fundo, e se alternam no poder PSDB, Fernando Henrique, e o pessoal do Lula, ou o pessoal do PT comandando toda a esquerda, né? Em que os outros partidos, os partidecos, ficam a reboque, são satélites, né? Na realidade é só uma esquerda, né? Só uma tese, não tem uma terceira via, né? Ou a terceira via é que está no poder, é o poder civil, esse da partidocracia, que se mantém no poder através do PMDB, que recicla, né? Dando para um ou para outro, permitindo ou não permitindo, e quando a crise ultrapassa os limites, faz o impeachment do presidente. Porque em duas situações, com Fernando Henrique e Lula, não foi possível o impeachment, e esse poder civil fez o seguinte, sugeriu, olha, vocês comprem um avião, ou vocês reciclem um avião, revisem um avião e vão viajar. E bota aí um primeiro-ministro aí, que é o chefe da Casa Civil, que fica de boi de piranha, né? Fica de boi de piranha e sofre todos os processos aí. Tem primeiro-ministro que sofreu ataque do coração,
morreu, foi empichado, saiu, né? A gente olha a história e analisa e vê. Né? E esse poder civil construído assim, dessa forma, né, altamente sofisticada, ele virou uma ditadura civil, porque ele se acha que soluciona tudo, que ele tem a solução para tudo. Só que ele está chegando ao ponto, ao final, finalmente, porque ele não tem condição de se reciclar, ele chegou a uma condição final. Né? Qual é essa condição final? Agora mesmo nós estamos vendo esse presidente que aí está manietado, e foi comprovado isso nesse último incidente, sai todo, pede que o povo saia para a rua, o povo sai todo, mas ele cai e vai e volta às mãos desse poder civil, que tem ele como um títere, como é constitucionalmente deve ser. Né? Ele tem que obedecer ao poder do Congresso Nacional. Né? Acontece que a crise está vindo. Essa crise de hiperinflação, eu já tinha previsto ela no canal da rede de televisão, aqui no programa Cruzando as Conversas, né? Eu previ isso em dezembro, eu disse vai dar uma hiperinflação. Essa hiperinflação vem por dois motivos. Um motivo é a guerra das moedas, que todos os países estão emitindo moeda, não só o nosso, mas os Estados Unidos da América. E eu descrevi esse processo como se fosse uma chuva em que os pingos da água não caem parelhos, sujeitos à lei da gravidade. Tem uns que vão mais rápido que os outros. Cada pingo d'água é um país. Quanto mais emite, mais rápido cai, desaprecia. Tá? E algumas moedas que há inflação, mas é mais lenta, como a União Europeia, os Estados Unidos da América também, com a inflação, financia o seu déficit todo com o processo inflacionário. Só que ele não sofre esse processo inflacionário como o Brasil, porque a moeda americana toda é exportada. Todo mundo pega e fica com o dólar. Eu já escrevi um artigo sobre isso. Todo mundo leva o dólar e fica. O dólar foge do território americano e vai para outros países. E as pessoas estocam em casa, botam embaixo do colchão, porque mesmo sofrendo inflação, que o dólar sofre, a inflação não é tão grande como a do real, nem a do peso, das outras moedas satélites. Né? Então, isso já foi previsto. Em 1998, escrevi Guerra das Moedas e uma série de artigos, depois saiu o livro, né? Mas também agora a pandemia faz com que se escreva, se agrave mais esse processo do Guerra das Moedas. Porque não é só o Brasil que precisa emitir moeda, também os outros países. Para manter esse sistema democrático, eleitoral, né? O que eles fazem? É bolsa isso, bolsa aquilo, é a demagogia, o populismo. Todos os estados nacionais usam isso. Tem uma parte da população que tem filhos irresponsavelmente, que vivem, não tem paternidade ou maternidade responsável. O que é paternidade ou maternidade responsável? É o dado de civilização que a pessoa sabe que no começo tem que sacrificar o sexo, sacrificar com o trabalho para poder conseguir casa, habitação, todos aqueles direitos de dignidade que a pessoa tem. Tá? E isso é por uma exclusão endêmica já, porque essas classes sociais já vêm excluídas e não têm os conteúdos de consciência e civilização inoculados na sua mente para saberem disso. E ninguém coloca isso no cérebro deles. Não há educação, porque já começa com déficits alimentares que malbaratam ou dificultam até o processo de consciência, de pensamento, né? Por toda a problemática em que estão inseridos. Ora, isso gera uma população que começa a se procriar, que é o crescei e multiplicai-vos da Bíblia, mas de forma não responsável. É o sexo do carnaval, é o sexo irresponsável que já está nas famílias de classe média,
né? O gurizinho não vai, eu tenho direito a fazer sexo, ou e que as pessoas querem através do aborto, sabe? Que é matar um inocente que não tem nome, que ainda não tem nome, porque todos nós, eu inclusive, fui um feto, fui antes, né, simplesmente uma mônada, uma célula, né, e poderia ter sido abortado, né. E isso, para mim, é tão morte como qualquer assassinato, né. E as pessoas já querem fazer o aborto para poder terminar com esse problema social. Mas esse problema social, de qualquer forma, continua, porque a maternidade tem o sentimento da maternidade, que é um sentimento bom, que protege os fetos, né? E as mães, às vezes, mesmo contrariadas, tendo filhos em situações não boas, que não são ótimas, social, que tem o apreço social, né, de controle social, elas protegem dos filhos, ou tentam passar para outro, ou inclusive para o pai, para o velhinho, né, que está em casa, porque a gente vê que grande parte da sociedade civil é sustentada por idosos. O INPS, né, tem um idoso sempre que está atrás da sociedade civil, ou um idoso rico que juntou dinheiro, ou vem um acervo de família, ou que trabalhou bastante de alguma forma e sustenta a irresponsabilidade dos outros. As gerações se reciclam, né? Tem gerações responsáveis, das famílias mesmo, outras irresponsáveis, né? De decadência ou não decadência, né? E que é um processo social aos vencedores as batatas, né? Aos genes melhores, há uma seleção natural, e a Olimpíada, essa que se faz na ginástica, se faz também entre as famílias, né? E as pessoas. É uma seleção natural, né? Que é uma lei natural. Mas a bondade, essa cristã, ela pretende, sabe, através exatamente do populismo, manter bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa não sei o quê, bolsa aquilo, tal. E isso desvia, mantém exércitos de milhões de pessoas de cabos eleitorais, que são cabos eleitorais famélicos aí nessas favelas, né? Outro processo é o seguinte, é o processo de tóxicos, cocaína, maconha, tráfico de armas, né? Que se é tão grande, estão instalados ao lado aqui do Brasil, tem vários no Paraguai, na Bolívia, no Peru, né? Colômbia, Venezuela, de grande produção, e isso já tem uma zona de o informal, né? Economia informal, que não vive o formal. Nós pagamos impostos, somos regulados, temos estudos regulados nas universidades, esses cartórios todos, né? Que dão diplomas, atribuem diplomas e tal, mas tem o informal, onde ninguém tem diploma de nada, e o que vale é a violência e a lei da violência, que se a pessoa não cumpre o que combinou, morre com um tiro na nuca, né? E por isso que as quadrilhas e o tráfico dominam as favelas, dominam tudo, e nós temos já exércitos dentro do Estado Nacional, que é como se fosse um queijo gruyère, ou um queijo cheio de furinhos, de vácuos de poder, onde o Estado já não manda mais e tem que pedir permissão para adentrar. E a partidocracia, ou o poder civil, negocia com o informal. Inclusive, ela quer liberar maconha, liberar cocaína, liberar tudo para controlar. Ela não consegue controlar nem o imposto de renda, nem a corrupção, e quer controlar isso aí. Como que vai controlar? Todos os países que tentaram controlar não conseguiram. Não? Então, a situação de pandemia, a situação de guerra das moedas, e mais a situação que é uma troca de parâmetros, uma mudança total de parâmetros da sociedade industrial para o e-commerce,
né? Vocês veem que o Correio, por exemplo, é uma firma falida. Ele entrega só o que é físico, né? Ainda está o que é físico. As cartas e as correspondências aqui chegam com 4, 5 meses de atraso. É uma empresa em falência total, falência tecnológica, está fora de... Porque é tudo e-mail, WhatsApp. Os documentos, até a entrega de documentos, até o WhatsApp, tudo, e existe uma autenticação. Isso também, a própria moeda também está passando por esse negócio de criptografia, né? E os blockchain, né? Que vão até dando o seguimento da sequência de onde saiu, para onde vai, né? De onde sai, para onde vai, né? Então há uma mudança transcendental, uma mudança de parâmetros e paradigmas sobre a sociedade civil, a tecnologia e a essa influência. Então, aqueles direitos do século XVIII, nas revoluções dos anos 1700, de ir e vir e tal, começam a ficar obsolescentes ou ter que sofrer certos condicionamentos. Problema de vacina, de coisa de controle da vacina, se vacinou ou não vacinou, que oferece risco às outras pessoas, né? Que as pessoas estão gritando, essas pessoas do tempo antigo estão gritando sobre a sua liberdade de ir e vir, os comércios, né? A liberdade de ajuntamento nos comícios, tudo isso se extinguiu. Os comícios agora são interna na internet, né? Então essa crise, ela limita a transfiguração ou a rebobinação do poder civil. O poder civil não pode mais se bastar em si próprio. E pior, o poder militar tem consciência disso e não quer ficar como um partido, como o PT ou o PSDB, que sobem para o poder e levam as culpas da crise. Mais dia, menos dia, e recicla e sobe outro. Porque se sobe as Forças Armadas como fiel de balança ou como ajudante, auxiliar desse poder partidocrata, quem vai levar as culpas de qualquer processo militar que faça mal conduzido, vão ser os militares. E eles têm consciência disso. E por essa consciência não querem intervir. E a imprensa e esse processo civil seguem nesse tipo de mediação que está ultrapassado. Essas instituições, do jeito que foram construídas, o presidencialismo de coalizão, que se transformou numa tirania, numa ditadura civil altamente sofisticada, está com os limites, os dias contados, porque está sendo engolfado pela guerra das moedas, pela pandemia, que agrava o fenômeno de guerra das moedas, e ainda outro fenômeno maior ainda, que altera containers, altera o problema meio de transporte, né? Isso aqui adotou o meio de transporte de caminhões, e o problema climático, que é outra coisa gravíssima, né? E aí os motores a combustão se transformando em motor elétrico, né? E tudo isso afetando os transportes e agravando o processo inflacionário. Então é a dívida pública estatal na moeda, que é dívida pública pura, né? A futuro. O futuro é um buraco negro a tragar essa sociedade civil, e ela está no fim do seu reciclamento. Não tem condições, porque ela abarra o poder militar, mas ao mesmo tempo não dá uma solução, não tem solução. E eu acho que nós vamos entrar para um processo irracional, né, de conflagração, sabe?
E o pior é que não se tem nem forças militares para... Porque as forças militares são para controlar externamente, até os meios, né, tanques de guerra, essas coisas todas que eles usam, são para guerra externa contra outra nação, contra outro poder, não tem controle interno, né? E as populações não querem sofrer isso. A fome se alastra cada vez mais, a inflação se alastra, então o perigo, esse perigo está por aí, né, rondando. E a demagogia também tem o seu limite, porque ela corrompe o sistema, ela corrompe o voto, porque vocês têm que manter um séquito, tanto a esquerda no poder como a direita, tem que manter o mesmo séquito de famintos, que são os filhos da paternidade e da maternidade responsável, né? Moram em casebres, famélicos, não têm emprego, são os que mais sofrem e são humanos, né? Então esse é o problema grave, né? Terminou a condição de reciclamento do poder civil. E o poder civil eu considero ótimo, de um dado de civilização, só que com relação à crise, ele é difícil. Vai passar por questões muito difíceis e a história mostra, né? Roma, Grécia, todos os países, a civilização mesmo, né? Os Estados Unidos da América muitas vezes tem pessoa que detesta ver o uniforme no poder, né? O sujeito vê um sujeito de uniforme, dá um ataque histérico, né? Tem um ataque de apoplexia, cai babando, né? Eu não sei por que as pessoas têm isso, sabe? Tem um ataque. Eu não tenho esse problema, nunca tive. Às vezes necessita a ordem, sabe? A ordem é uma coisa essencial na civilização. Então, para que não haja uma debacle total, a gente necessita, como o sal, como o açúcar, né? Se necessita, sim, o açúcar do poder civil, mas se necessita o sal, sabe? E a pimenta do poder militar também em algumas situações. E nós estamos chegando a situações limites em que o poder civil nem sabe disso, não quer saber, quer só manter o seu poder. E o poder militar, pior, é que tomou consciência e não quer ser usado por esse poder civil, para que o poder civil se mantenha nas costas do poder militar e queime o poder militar. Porque se cometerem crime, lesa humanidade, a culpa será dos militares e os civis sempre, né, se livrarão soltos, como eles se livram soltos, né, no governo do quem indica e do que era o meu, né? É esse o problema que eu queria falar. O poder civil está num estado limite e na América Latina vai sofrer reformulações graves, né? Nós temos uma potência nova, que é a China, e nós veremos se os Estados Unidos é decadente mesmo, como dizem alguns, como a esquerda diz, os que vivem dentro dos Estados Unidos, como o Noam Chomsky, né? Que vive dentro dos Estados Unidos, bebe nos Estados Unidos, mas não vai morar na China nem na Rússia, né? Então são aqueles comunistas de shopping, né, que estão aí e que dizem, eles aprendem inglês e vão lá para o PT, professor de inglês lá, né? Professor de inglês, não aprende espanhol, né? E não vão morar, quando dá um problema aqui no Brasil, vão morar na França, em Paris ou em Nova York. É esse o problema. Um bom dia para vocês. Eu ia escrever isso, vai ficar melhor falar, né? Um abraço.